Bom dia a todos. Hoje, na nossa comunidade, a gente inicia a quaresma, oficialmente, liturgicamente. Nós comemoramos a quarta de cinzas no domingo, A quarta de cinzas, que infelizmente é mal interpretada por muitos por aí, como sendo o domingo, o último dia da despedida do carnaval, Só que não. A quarta-feira de cinzas inicia o nosso tempo litúrgico da quaresma, dos 40 dias de penitência, de reflexão e aprofundamento numa espiritualidade mais densa, que eu inclusive amo. É a época litúrgica que eu mais gosto, tirando a cor, onde nós vemos leituras um pouco mais pesadas, mais tristes. Nós escolhemos hinos mais pesados também, que vão falar muito da característica cristã de um sofrimento, perdão, pecado, que para muita gente são características que a fé cristã deveria até se desfazer. Mas a gente tem que entender, quando a gente está falando da fé cristã, a gente está falando do relacionamento humano que nós temos. O humano não é só feito de alegria. O ser humano não é só feito de bênção e ressurreição. Nós somos caracterizados por tristezas, dores, fardos que carregamos. Mesmo que alguns neguem, todos nós carregamos. Todo mundo, uma noite, já chorou no travesseiro. A fé cristã, quando a gente vai falar de uma interiorização das nossas dores, dos nossos erros, a gente vai relembrar uma infância espiritual, como a gente viu na leitura do Antigo Testamento. Nós lemos sobre Adão e Eva, que é a infância humana, é um símbolo da infância espiritual humana, aonde o ser humano é colocado num ambiente hospitaleiro e positivo, e ele faz uma escolha. Lembrando também um passado não tão distante, eu acho que muitos de vocês já tiveram uma experiência parecida. Há anos atrás, minha mãe chegava para mim e falava, quando dava um problema, ela falava: olha, você tem o caminho do bem e o caminho do mal. Você escolhe qual caminho você quer. O caminho do bem, você vai ser uma boa pessoa. O caminho do mal, você vai fazer aquilo que você quer. O que seria aquilo que a gente quer? Nós lemos no ato penitencial sobre as escolhas humanas que nós fazemos. Às vezes, a pessoa se acha muito madura no meio da sua idade, na sua plenitude de idade, 30, 40 anos, que é a plenitude do ser humano. Alguns acham que estão na plenitude com 17. A maioria tem certeza que está na sua plenitude com 17. Mas a plenitude mesmo é 30, 40. Que a pessoa também acha que está na sua plenitude. Ela acha que está. Essa plenitude nos dá certa noção de escolha do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Toda escolha há uma consequência. Qual escolha nós estamos fazendo na nossa vida? Qual escolha nós somos? Tudo aquilo que nós somos hoje é resultado de uma escolha que nós fizemos no passado, ou até que outras pessoas fizeram em nosso lugar. Nós estamos num lugar onde outros escolheram que nós estivéssemos. Nós estamos num lugar onde, em um passado não tão remoto, nós também escolhemos estar. E hoje, nós fazemos uma escolha para onde nós estaremos. Qual escolha o ser humano tem feito? Qual escolha no nosso dia a dia nós fazemos? De fazer aquilo que é correto, ou aquilo que não é tão correto, ou aquilo que eu acho que é correto, mas a minha consciência. E como cristãos, nós acreditamos que o Espírito Santo trabalha na nossa consciência dia a dia, trabalhando e nos direcionando para aquilo que é correto. O que é correto?
O Espírito Santo vai trabalhando todo dia e abrindo nossos olhos carnais, espirituais, para nossas escolhas. Escolhas que podem nos levar para o nosso amadurecimento espiritual. Mas quando a gente se acha autossuficiente, maduro demais, nós nos endurecemos ao Espírito Santo e começamos a acreditar que nós somos senhores do nosso caminho. Eu posso tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu posso, eu faço e aconteço. Justamente essa autossuficiência humana vai, com o tempo, mostrando que não era exatamente o lugar que nós deveríamos estar. Ou nós nos endurecemos e nos tornamos pessoas péssimas. Nós nos tornamos pessoas duras que vão caminhando só com o pensamento da sua autorrealização, atravessando e atropelando qualquer um que se meta na nossa frente. Mas é para mim. Em meu nome eu derrubo qualquer um. Em minha vontade eu faço aquilo que eu posso. E nesse atropelar, nós cometemos às vezes atos de desumanidade. Nós cometemos atos de falta de misericórdia. Nós cometemos ações que talvez a criança interior que um dia viveu em nós, aquela criança que foi educada, ela não concordaria com algumas coisas que nós fazemos hoje. Você concorda com tudo que você faz hoje? Você acha que é correto? Lembram do Pinóquio? Lembram da história do Pinóquio? Ele tinha um grilo. Aquele grilo, ele representava a consciência. Às vezes nós matamos esse grilo. Na história original, o Pinóquio mata o grilo. Ele mata a consciência. Um ser humano sem consciência é um ser humano desumanizado. Nós estamos vendo, ligando a TV no Jornal Nacional, nós vemos a humanidade caminhando sem consciência de si mesma. A humanidade caminhando sem consciência do próximo, do mundo, da realidade que a rodeia. Nós derrubamos árvores, matamos quem tiver que matar, em nome do lucro, do poder, do dinheiro, da autorrealização, do sucesso. O ser humano, ele vai destruindo aquilo que ele vê pela frente em nome do poder. Do micropoder, do macropoder, não importa. Pode ser um presidente dos Estados Unidos ou um trabalhador braçal de uma obra. Nossas escolhas, elas têm que ser direcionadas pelo valor do Evangelho de Jesus, nós como cristãos. Jesus deu a vida por nós. Nós também damos a nossa vida pelo próximo. Nós damos a nossa vida por aqueles que são os pequenos desse mundo. Nós damos a nossa vida por aquilo que é correto. Nós, como cristãos de verdade, não cristãos enlatados ou cristãos de fachada, nós acreditamos que a nossa fé, a nossa palavra tem que ir até as últimas consequências. Eu acredito num bem maior, eu acredito na misericórdia de Deus, eu acredito no amor de Deus e eu vou levar o amor de Deus a todo lugar. Aonde meus pés estiverem, aonde minhas mãos estiverem, Deus está lá. Aonde eu me faço presente, Deus está presente. Mas também pode ser Satanás acusando. Nossa língua, nossos olhos, nossos sentimentos podem ser o próprio Satanás trabalhando, acusando, tentando. Jesus se depara simbolicamente, naqueles 40 dias que ele vai para o deserto, ele se encontra com o próprio Satanás. E Satanás oferece para ele: olha, com fome, né? Você é humano, tinha fome. Está com fome. Faz o que você quiser aí, transforma isso em comida. A gente vê que muitas das coisas ruins que o ser humano faz é para se manter, para se alimentar os da sua casa.
Muita gente fez coisa horrível pensando no melhor, nas melhores intenções, ou nem sempre. Mas a questão física de me manter, a minha casa, minha subsistência, eu posso roubar, eu posso matar para conseguir dinheiro, para conseguir status. E Satanás todo dia chega no teu ouvido e fala: você pode fazer uma coisa ali para ganhar um pouco mais, tu pode conseguir, tem um desvio no caminho para você se manter. Depois, Jesus vai lá e barra ele com uma citação bíblica. Depois Satanás chega e fala: estamos aqui, você é o Filho de Deus, né? Jesus vai elogiando, ele vai exaltando a figura dele. Você não é um homem qualquer, você é o próprio Filho de Deus. Você pode se alimentar, você pode se salvar, você pode se proteger, você não precisa passar por isso. Quantas vezes a gente pensa na nossa realidade e não merecia estar sofrendo isso, eu não merecia estar passando por isso, eu não merecia estar nesse lugar, eu não merecia. Olha, fulano, tudo que é errado, e tá bem, não passa pelo que eu passo, e eu andando corretamente estou comendo um tom de amassou. A gente é tentado todo dia, moço. Eu sou tentado todo dia. Cada um de nós é tentado. Logo em seguida, Satanás vem de novo e olha: tudo isso te darei, se ajoelhares e me adorares. Jesus barra Satanás, fala: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Quando a gente tem a nossa consciência unida com a divindade, unido com aquilo que é maior, aquilo que nos sustenta de verdade, não um Deus da religião, um Deus de fachada, um gênio da lâmpada, um Deus criado à imagem e semelhança, mas aquele que é o Criador do céu e da terra, aquele que sustenta o universo. Quando a minha alma está em sinceridade com Ele, eu falo: só a Ele pertence. Eu posso ganhar o mundo, mas eu não vou perder a minha alma, não vou perder a minha dignidade. Mesmo que eu passe por situações, tribulações, provações e tentações. Se mantenham firmes. O período da Quaresma é um período onde nós teremos momentos das leituras, da espiritualidade, onde Deus vai falar: aguenta firme, passem pelo deserto da vida, passem pelo deserto da existência de vocês, aguentem firme na vida de vocês. Não deixa Satanás chegar no teu ouvido e desviar do caminho daquilo que é o bem, do amor, da misericórdia, porque ele vai te tentar todo dia, ele vai bater na tua porta todo dia da sua existência física na terra. Ele vai chegar todo dia com palavras doces, com versículos bíblicos, com palavras positivas, e vai falar: você tem outro caminho, você tem outra escolha, mas para isso tem um preço. Como diria o ditado: o diabo dá com a mão, tira com ela, não é? E ele vai te dar caminho, ele vai te tirar caminhos. Nós temos todo dia o poder da escolha. Todo dia nós somos Adão e Eva, entre comer aquilo que não deveríamos ou aquilo que deveríamos. Todo dia temos a escolha da vida e da morte. Qual caminho escolheremos? Qual caminho eu devo seguir? Isso é algo individual. Quando a gente fala que a Quaresma é um momento de introspecção, é onde a gente vai ter que chegar para a gente e falar: qual é o caminho que eu estou seguindo na minha vida? Qual é a escolha que eu estou fazendo? E as escolhas começam lá no subconsciente, nas pequenas escolhas que nós fazemos em silêncio. E as grandes escolhas que nós fazemos conscientemente são resultado delas. Que essa Quaresma nós tenhamos uma consciência limpa, peçamos ao Espírito Santo para nos purificar nossos pensamentos, tirar toda a sombra, toda a dúvida, todo o sofrimento que existir e nos fortalecer.
A Quaresma é um momento de fortalecimento da fé. É um momento onde nós estaremos junto com a dor de Cristo. Estaremos junto na paixão de Cristo em breve. Participaremos da cruz de Jesus. Que essa cruz não seja pesada, seja leve e que nos transporte para níveis maiores de consciência pessoal. Em nome de Jesus. Amém. Amém.